e senhores, bom dia. Em primeiro lugar, que Deus os abençoe. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui. É uma preocupação sempre do nosso presidente, Dr. Lindoso, trazer informações aos funcionários da casa melhor possível. E, nesse decorrer, sabemos que estamos em recesso parlamentar ainda, mas corremos atrás de pessoas capacitadas e libadas para trazer informações precisas para vocês, né? Hoje eu quero agradecer também o presidente da Câmara de Itapevi, o Anderson Cavinhanha, né? E quero agradecer também o presidente da Escola do Parlamento lá, que é o professor Roberto Lamari, né? Presidente da APEL e vice-presidente da ABEL, que é a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. Estamos aguardando também a vereadora Maria Borges, da cidade de Itapevi, que vem prestigiar o nosso evento, né? E eu tenho certeza que esse evento de hoje trará grandes esclarecimentos àqueles que estão se aposentando, que querem se aposentar, e o que tem de novo, né, nas regras da aposentadoria, né, da Previdência Social, que tão discutida, tão assombrosa que está sobre a nossa vida, né? Quero agradecer o doutor Joel Rocha, advogado da Câmara de Itapevi, especialista no assunto, e eu tenho certeza que ele vai trazer informações precisas a vocês, né, e dizer, né, vamos escutar, porque ele vai deixar o contato dele depois, para quem tiver dúvidas, né, a respeito, para que vocês possam tirar dúvidas, porque a gente não sabe desse monstro que vem vindo aí pela frente, né? Essa informação bastante temerosa, né, que vem vindo, que é a nossa aposentadoria, né? Vamos ver se a gente consegue se aposentar, né? E como vamos se aposentar. Eu queria chamar o Joel aqui, e antes disso eu só queria deixar uma coisa para vocês. Dia 25, nós vamos ter uma palestra com duas professoras da USP aqui sobre a crise do fake news. Importante que vocês venham participar. Todos os gabinetes da Câmara. Importante que vocês venham, porque vai falar muito sobre as regras eleitorais que cabe para esse mandato aqui e para o outro que nós vamos enfrentar daqui mais 2 anos, né? A crise do fake news é uma coisa assim também bastante assombrosa, né? Joel, doutor, eu gostaria de deixar para você a tribuna aqui da Câmara, te agradecer, né, pela participação aqui e dizer para vocês, todas essas palestras ainda que a escola está promovendo são palestras gratuitas, né? São palestras que nós estamos conseguindo junto com o Departamento de Comunicação da Casa, são palestras gratuitas. Obrigado, Meire, pelo seu apoio, pelo seu carinho que trata a Escola do Parlamento também. Joel, eu deixo para você à vontade, que eu vou ficar bastante atento lá. Obrigado, tá bom? doutor. Valeu, um abraço. Pediu o microfone. Som. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, todos vocês aí. Fazer as palavras do Dr. Roberto, minhas palavras. Agradecer a acolhida da Escola do Parlamento aqui de Osasco. Presidente da Câmara Municipal de Osasco também manda um fraterno abraço a todos, convidando, inclusive, os colegas aí a conhecerem as instalações nossas lá. Um agradecimento também ao doutor Lindoso, por óbvio, por esse espaço importante que ele reserva aqui para a comunidade, para os próximos funcionários, enfim, para todos nós. Agradecer a Cida pela acolhida, a senhorita Meire também pela atenção que nos concedeu, muito obrigado. Vou partir direto para o assunto, para o papo descontraído que me trouxe até aqui.
porque o tempo urge. A ideia da palestra, senhores, senhoras, servidores, trabalhadores que não são servidores públicos, não é fazer conta de aposentadoria. E por um motivo muito simples, que inclusive eu estava conversando com o doutor Roberto ali. Porque não adianta fazer conta nesse momento. E por um motivo simples. A Emenda Constitucional 267 de 2016, a PEC da Previdência, qualquer conta que for feita hoje, provavelmente amanhã não vai valer mais nada. Porque ela vem fazendo mudanças que, embora muito sutis, às vezes até imperceptíveis, mas que são fundamentais para saber quem vai conseguir se aposentar e, mais, como vai conseguir se aposentar. É seríssimo o que está acontecendo no Congresso Nacional hoje, em razão, principalmente, da falta de participação popular na definição de qual rosto vai ter a Previdência Social nesse país. Se a gente for falar em exemplos simplórios do que está acontecendo lá, o governo bate na tecla de que a população brasileira está envelhecendo e que, em razão disso, as regras para a aposentadoria, nós temos que aumentar a idade. Segundo o próprio governo federal, o IBGE confirma isso, a idade média do brasileiro, agora, no último censo de 2016, foi para 75,1 anos de idade. Portanto, o brasileiro, em média, vive 75,1 anos de idade. O governo deve ter esquecido de falar que esse é o dado médio do país. Se nós subirmos em Santa Catarina, é 80%. Se nós descermos para o Maranhão, é 66,7%. Então, nós estamos dizendo que o cidadão, que o brasileiro maranhense, ele vai aposentar aos 65 e morrer aos 66. Não sou eu que estou dizendo isso, senhores. É o IBGE, é o censo. Cidadão maranhense, o homem, vive até os 66,7 anos de idade. A idade mínima para aposentar, com as novas regras, e não é no teto do INSS, não. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse tema. A idade mínima para aposentar é 65. Vamos supor que o cidadão consiga se aposentar aos 65 no Maranhão. Ele vai morrer aos 66. Ele vai contribuir durante 40 anos para a Previdência e vai aproveitar 1 ano de aposentadoria. É disso que a PEC da Previdência, é disso que a proposta de emenda constitucional, que está rodando lá no Congresso Nacional, está dizendo. Mas isso não aparece na propaganda que o governo federal tem colocado na grande mídia, nas grandes redes de televisão, nos jornais impressos, etc. Então, eu queria fazer uma pergunta importante para os senhores aqui. Eu vou pedir para que levante as mãos quem votou nas eleições passadas para deputado e senador, por favor. Quem votou? Quem lembra em quem votou, por favor, levante a mão. Muito bom. Desses que levantaram a mão agora, que lembram em quem votou, quem alguma vez entrou em contato com o seu deputado ou com o seu senador, de qualquer forma, online? 3, 4, 5, 6. Dos 6, algum questionou seu deputado, seu senador, a respeito da proposta de emenda constitucional referente à Previdência? 2. Eu pedi para que vocês fizessem isso agora, para demonstrar, nós estamos em 60 pessoas aqui, 2 ali questionaram os seus deputados, os seus senadores, sobre como eles estão votando, como eles estão direcionando seus votos na emenda constitucional da Previdência. 2. O que isso reflete? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos uma proposta de emenda constitucional, ou seja, uma lei que vai valer para o país inteiro e que depois não vai ser modificada tão fácil, sendo feita dentro de gabinetes e mediante, e todos nós sabemos disso, troca-troca de favores no Congresso Nacional. Por quê? Porque aqui nós acabamos de ter o exemplo, apenas 2 cidadãos estão participando. Um ponto importantíssimo,
eu acho que esse é o grande objetivo dessa conversa que nós vamos ter aqui, estamos tendo, senhores, não façam conta de quanto vai ser a sua aposentadoria, porque não vai resolver nada. Se os senhores não mandarem e-mails para os seus deputados, não mandarem e-mails para os seus senadores, não fizerem contato com Brasília e perguntarem para eles como eles estão votando dentro desse projeto de emenda constitucional, dentro dessa proposta de emenda constitucional, vocês vão ter uma triste surpresa na hora que vocês forem se aposentar, porque isso vai ser votado em breve. Temos que estar atentos a isso. Os mais velhos que estão quase se aposentando também precisam ter essa preocupação. Embora haja uma coisa chamada de direito adquirido, não podemos esquecer que quem se aposentou, que quem entrou para o serviço público depois de 2013, também vai ser afetado pela proposta de emenda constitucional. Também vai ser afetado. E um outro fator importante. Essas novas regras que vão vir para a Previdência Social no Brasil, elas não dizem respeito só à aposentadoria. Estejam atentos. Essas novas regras também dizem respeito à forma como vai se dar a aposentadoria. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu acabei de dizer que a idade mínima do brasileiro vem crescendo. Censo de 2016, houve um aumento de 1, alguma coisa, ponto percentual na faixa etária mínima do brasileiro, no tempo de vida mínimo do brasileiro. Então, fiquem os senhores sabendo que vão se aposentar em breve, que isso significa que os senhores vão ter que trabalhar mais 3 meses para conseguir se aposentar. Mudou o fator da Previdência. Então, quem já fez as suas contas aí de aposentadoria, pode aceitar mais 3 meses, porque existe previsão legal para isso. E a PEC que vem vindo aí piora essa situação, porque cada 5 anos vai aumentar 1 ano. Ou seja, quem aí tiver com 65 anos na época de se aposentar, quando chegar cada 15 anos, cada 5 anos que aumentar a expectativa de vida do brasileiro, você vai trabalhar 1 ano a mais. Então, quem tiver 65 achar que vai se aposentar com a aprovação da projeto de emenda constitucional do jeito que está, quando chegar a sua época, vamos supor que a expectativa média de vida do brasileiro tenha aumentado em 10 anos. Os senhores vão trabalhar 2 anos a mais. E, segundo o IBGE, é o que vai acontecer daqui a 35 anos. Eu vou fazer uma breve interrupção, dar a palavra aí para o doutor Roberto. Eu queria agradecer a vereadora Marisa Borges, né, da cidade de Itapevi, veio prestigiar nosso evento em Osasco. Recebo os cumprimentos do nosso presidente, doutor Lindoso, viu? E agradeço ao seu presidente também, né, por ter cedido aí o vereador Joel, né, o doutor Joel, né, que é da Câmara lá de Itapevi, e dizer, seja bem-vinda em nossa casa, né, porque essa nossa palestra vai ser de muita importância para todo o público que quer se aposentar, né, doutor? Né? Eu vou convidar a senhora, quiser sentar comigo, né? Mas antes disso, eu gostaria que você desse alguma palavra para esse público que é nosso de Osasco. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, prestigiando essa palestra importante do Dr. Joel. Ele tem feito isso em algumas cidades e nós estamos vendo que está dando resultado ao esclarecimento em questão à aposentadoria. Parabéns, Dr. Joel, por essa palestra. Obrigada, senhor? Roberto. Senhor Roberto, pela... Diretor da Escola do Parlamento. Um prazer conhecê-lo. Tá? Parabéns pela palestra, tá? Pelas atividades de vocês aqui na Câmara. Quero agradecer também aos presidente da Câmara, Lindoso, que é uma pessoa maravilhosa, que a gente já tem nos conhecido há algum tempo, na campanha do nosso prefeito Igor Soares. Em nome da Câmara, eu estou aqui representando os vereadores e parabenizo vocês, tá? Por esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo na Escola do Parlamento. Muito obrigado. Tá? Estamos à disposição de vocês na Câmara de Itapevi. Vamos estar mais vezes juntos aqui. E um bom dia a todos, tá? Obrigado.
Obrigado. E dizer que tenho feito um trabalho, o doutor Lindoso também é presidente, né, da Câmara Oeste, né, que Itapevi faz parte, né, e eu tenho certeza que em breve vamos estar aqui de volta, né, Joel? Com mais algumas coisas boas que Itapevi vai nos ajudar também. Obrigado pela sua presença. Obrigado, vereadora Marisa. Obrigado, doutor Roberto. Como é o nosso regime de previdência hoje? Cidadão que não é funcionário público, que vem da iniciativa privada, eu vou falar em breves linhas, porque o foco não é esse. Nós vamos ter aí 3 tipos de aposentadoria. Tempo de serviço, aposentadoria por idade, todos sabemos, né? E por invalidez. São as 3 modalidades que nós temos hoje. E no caso do servidor público, mais ou menos a mesma coisa, não muda muito. Para vocês terem uma ideia, hoje, nós temos nada menos que 38 regras de aposentadoria no país. A impressão que fica, eu acho que não é só impressão, é que quanto mais complicado, mais regras surgem para se aposentar, mais difícil vai ficando a aposentadoria. Isso não é teoria criada do nada. Fato é que nós temos hoje, na Justiça Federal, em razão desse tanto de regras que existem dentro da Previdência Social, pasmem, 5.800.000 ações dentro da Justiça só contra a Previdência Social. Esse amontoado, essa montanha de ações que existem, elas se devem, sobremaneira, principalmente, à quantidade de regras. Procura-se hoje um advogado que trabalhe com direito previdenciário. Dentro da advocacia previdenciária, começa-se a dividir. Tem o que tem que se especializar só para atender funcionário público, o outro só aposentadoria por invalidez, o outro só aposentadoria por idade, tamanho o número de regras. Isso tudo acaba judicializando. E, para piorar a situação, desses 5.800.000 ações, 81% quem ganha é a Previdência. 81%. Agora, eu me pergunto, eu acho que é a mesma pergunta que os senhores devem estar se fazendo. Se o cidadão trabalhou, pagou os seus impostos, recolheu a parte que é da Previdência, se ele entrou na Justiça, ele está convicto de que ele adquiriu o direito a se aposentar, correto? Não é isso? Tá, mas a Previdência diz que não. Que tudo o que ele cumpriu ao longo dos 35 anos que ele contribuiu, na hora que ele vai se aposentar, aquele emaranhado de 36 regras gerais de aposentadoria, na hora H, ele faz as contas e a Previdência diz, não, você tem que trabalhar mais 3, mais 5, mais 8. E com essa proposta de emenda constitucional, a coisa vai ficar ainda pior. Eu acabei de dizer que o governo federal leva em conta que o IBGE diz que a longevidade média do brasileiro é de 75 anos. Falei para vocês que no Maranhão é de 66,7. Então, a nossa Previdência já está dizendo o seguinte, cidadão maranhense, você vai contribuir igual o cidadão de Santa Catarina, mas Santa Catarina, o cidadão catarinense, ele vai viver aposentado durante 15 anos. Você não, você vai viver 1 ano e 7 meses, viu? Mas você vai contribuir igual. Com isso, nós não estamos desprestigiando o cidadão catarinense. O que nós estamos dizendo é que a PEC é um absurdo ao nivelar dessa forma, a pegar uma média de vida e querer aplicar para o país inteiro. Se nós formos para o Rio Grande do Norte, é 67 ponto alguma coisa. Se nós formos para Paraíba, é 67 também. Então, e mais uma, detalhe. Aposentadoria, 65 anos, né? Ou 35 de contribuição, correto? Muito bem.
Essa continha é para quem quer se aposentar no teto. Então, se eu tiver 65 anos, mas não tiver 35 de contribuição, vamos supor que eu precise trabalhar mais 3 anos. Eu tenho 65, eu vou ter que trabalhar até os 68 para preencher os 35 anos de contribuição, para que eu consiga o teto do INSS, que hoje é de R$ 5.126. Muito bem, mas eu moro no Maranhão. Se a idade média no Maranhão é de 67, como eu vou trabalhar até os 68 e conseguir minha aposentadoria integral? Mas eu venho pagando sobre a aposentadoria integral desde o começo. O problema é seu, você pagou para os outros, meu amigo, porque você não vai receber. Olha a distorção, olha como é perversa a conta que vem sendo apresentada. É uma conta absurda, que não tem pé nem cabeça. Eu estou dizendo maranhense, eu estou dando o exemplo do maranhense, mas tem outros estados, tem a Paraíba, tem Goiás. O que eu estou dizendo é, o cara de Goiás, o cidadão, a cidadã de Goiás vai pagar, vai morrer, e quem vai utilizar é o cidadão de São Paulo. Esse vai viver até os 74, que é a idade, a faixa etária média do brasileiro que mora em São Paulo. Isso desprestigia o cidadão de São Paulo? Não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que a regra lá não pode ser a mesma regra aplicada aqui. E é isso que está acontecendo em Brasília. E é isso que os dois colegas que ergueram a mão, que entram em contato com os seus deputados, devem perguntar, que todos nós devemos perguntar. Todos nós, existe uma coisa chamada Fale com o Deputado. Vai abrir um canal no Congresso Nacional. Qualquer um aqui pode ter acesso. Você vai colocar o nome do seu deputado, do seu senador, vai fazer uma pergunta e ele é obrigado a te responder. Não sei se a resposta que ele vai te dar, que a assessoria dele vai te dar, vai atender o que você quer, mas ele vai ter que dizer. Mais do que isso, aproveitando o gancho, senhores, qualquer candidato a presidente da República que não falar sobre a PEC 267 é um descalabro, ele está correndo do assunto. Isso deve ser cobrado nas redes sociais de cada um dos candidatos. Escuta, como fica a reforma da Previdência no seu governo? Não importa qual é o seu candidato. O seu deputado federal, que ou você conheça pessoalmente, ou você pretenda votar, pergunte para a assessoria dele, pergunte para o seu deputado como o senhor pretende votar a proposta de emenda constitucional para o seu senador. Isso é fundamental, até porque tudo leva a crer que, diante do rechaço aí da população em geral, a proposta não vai mais ser votada esse ano. E um outro ponto que tem que ser levado em conta. É uma pergunta óbvia, mas que vocês, como multiplicadores, devem levar para os seus amigos, para a sua comunidade. Qual o arcabouço moral, que moral tem o atual Congresso Nacional, diante de tantos escândalos, de decidir o futuro de vocês a portas fechadas hoje em Brasília? Que moral eles têm para isso? Para dizer, eu represento esse cidadão. Será que representa? Pela quantidade de escândalos que nós temos visto, de tudo quanto é partido, de tudo quanto é ideologia. E eu acho muito bom, aliás, que a reforma não seja feita esse ano, que deixe para o próximo Congresso, porque para o próximo Congresso nós vamos ter a oportunidade de outubro, que vai ser dada a todos nós, de decidir, dentre tanto outras coisas, como vocês, eu, inclusive, como nós vamos, se é que vamos nos aposentar. Então, temos que estar atentos, temos que estar de olho a tudo que é feito nesse sentido no Congresso Nacional. Um outro argumento que vem sendo trazido para a reforma da Previdência, segundo a propaganda que aparece nos meios de comunicação, é que tem muita gente que trabalha pouco, ganha muito e se aposenta cedo. É o que está na mídia, né? De quem será que eles estão falando?
é de vocês mesmos. Eu vou repetir, então. Vocês ganham muito, vocês trabalham pouco. É verdade, segundo, é o que eles estão dizendo. Vocês são privilegiados e vocês se aposentam cedo, viu? É isso que o governo federal está dizendo. Está falando para o trabalhador que trabalha na iniciativa privada que vocês são privilegiados, com salários de 1.500, 2.000, 2.000 e pouco, tiveram que prestar concurso público, são pressionados por todos os lados. Se olhar para o lado feio, recebe um processo administrativo, está arriscado a ser mandado embora do serviço público, a bem do serviço público, e perde todos os direitos, mas vocês são privilegiados. Agora, o nosso atual presidente da República, ele não precisa se preocupar, porque ele se aposentou aos 51 anos, o salário dele é de R$40 mil, mas, senhores, não se preocupem com a sobrevivência dele, porque a reforma não alcança ele. Alcança vocês. Um dos argumentos dele é: população da iniciativa privada, quem está me obrigando a prejudicar vocês é o funcionalismo público, porque eles trabalham pouco, ganham muito e aposentam-se cedo. É um absurdo isso. Jogar a população contra o funcionalismo público, como se o funcionário público fosse o responsável por esse descalabro que acontece na Previdência Social. O que o governo federal também se esquece de contar é o seguinte: os maiores bancos do país, só os maiores, Bradesco, Itaú, Santander e por aí vai, devem hoje para o governo federal, em impostos, nada mais, nada menos que 124 bilhões de reais. Bilhões. Boa parte disso é dinheiro da Previdência, que o banco cobra do funcionário, desconta da folha, mas não repassa para a Previdência Social. Esse funcionário do banco que depois vai se aposentar pela Previdência, mas o banco não manda o dinheiro que deveria mandar. Ele desconta do funcionário, mas o dele não vai. E as brigas jurídicas em torno disso, o banco ele fala assim para o governo: devo, não nego e não pago. Porque são tantos recursos jurídicos, tantas formas que os bancos encontram para não ir pagando, que hoje a dívida está nesse valor. E pior do que isso, 51% dessa dívida, segundo os especialistas na área, são dívidas que não existe mais expectativa de vir para o cofre do governo. Ou seja, de 124, a metade disso esquece, não recebe mais. A outra metade talvez um dia receba, só Deus sabe quando. E mais não, mas os culpados pelo déficit da Previdência são vocês, funcionários públicos. Não é o banco privado, que deve 124 bilhões para o governo federal. São vocês, que trabalham pouco, ganham muito e se aposentam cedo. Só que o governo federal também esquece, deve ter algum problema de memória. Quem faz os cálculos lá no Ministério, os deputados que insistem na votação dessa PEC, eles devem ter algum problema de memória. Porque a Constituição Federal, no seu artigo 195, se a memória não me trai, ela diz o seguinte: Previdência Social tem que ser custeada pelos trabalhadores, pelas empresas privadas e pelo Estado. Aí ele vai falar as formas. Uma parte dos trabalhadores direto pela folha de salário, uma outra parte as empresas privadas dão, quem trabalha no setor público, a Câmara, por exemplo, recolhe, e por aí vai. E aí depois ele fala assim: e pelos tributos COFINS, Contribuição de Financiamento Social, e pela CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A Constituição Federal diz que COFINS e CSLL é para a Previdência. Muito bem, guardem isso que eu acabei de falar. Vamos continuar fazendo um cálculo aqui juntos. A Previdência Social apresentou um déficit, segundo o governo federal, e por isso tem que fazer essa reforma. Vou falar um número aqui aproximado, de 140 bilhões no ano passado. Não é isso que está na mídia? É isso. Gente, temos que fazer a reforma, senão a Previdência vai falir. Só que o governo só esqueceu, deve ser mero esquecimento, de dizer que o dinheiro do COFINS
E o dinheiro da CSLL, que é da Previdência, ele tirou da Previdência. Não me perguntem para onde ele mandou esse dinheiro. A conta que o governo federal faz, que deveria incluir a CSLL e deveria incluir o COFINS, não inclui, porque se incluir, a nossa Previdência Social, ela é superavitária. Sobra dinheiro na Previdência. Em 2014, o superávit seria de 64 bilhões de reais. Governo federal, pega o dinheiro do COFINS, que a Constituição diz que é da Previdência, pega o dinheiro da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, põe na Previdência, onde que vai estar o rombo, aonde vai estar o déficit da Previdência? Cadê o déficit? Sei. Pega o dinheiro dos bancos, que os bancos devem impostos. Se trouxer esse dinheiro para a Previdência, esse ano, por exemplo, já não tem déficit, mesmo sem o COFINS e sem a CSLL. Senhores, olhem só, senhoras, analisem bem o que o governo federal está querendo enfiar goela abaixo dos trabalhadores da iniciativa privada e goela abaixo dos funcionários públicos. É só ler a Constituição, ela diz, CSLL, COFINS, é da Previdência. Se você colocar esses valores na conta, paga todo mundo e sobra dinheiro todos os anos. Mas isso não aparece na propaganda do governo. Vamos estar atentos. Ok? Vou arriscar uma água aqui. E aí, se a gente continuar fazendo mais uma continha simples, que eu vou trazer uma informação que eu acho que é importante para vocês. Foi assinada uma medida provisória, 75 alguma coisa, de 2017, para as petroleiras. Essa medida diz o seguinte: petroleiras, Shell, Ipiranga, Exxon e mais algumas por aí, nós vamos te dar algumas isenções para vocês investirem no país. Isenções é o seguinte: você não precisa me pagar imposto. A grosso modo é isso, nós sabemos. Você não precisa me pagar imposto. Por ano, essas isenções, são 25 anos de isenção. Por ano, 40 bilhões de reais. Vou repetir. Por ano de isenção para as petroleiras. 40 bilhões de reais. Isso em 30 anos, eu acho que não teria nem lousa para colocar, em 30 anos vai dar 1 trilhão de reais. Não sou eu que fiz essas contas. Essas contas quem fez foi, por exemplo, a Associação dos Fiscais da Fazenda, lá de Brasília, do governo federal. Essas contas não são minhas. Essas contas foram feitas na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 1 trilhão. Coincidência das coincidências, é exatamente isso que vai ser economizado com a reforma, com a proposta de reforma constitucional, de emenda constitucional. É exatamente isso que vai entrar no caixa da Previdência. Será que é só coincidência? Eu dou uma isenção de 1 trilhão para as petroleiras durante 30 anos, e nesses 30 anos, o que eu estou mudando na Previdência vai trazer 1 trilhão para os cofres do governo. Não precisa ser gênio nem economista para entender o que está acontecendo. Não há que se falar. Não precisamos de reforma da Previdência. Não é disso que se está falando. O que se está falando, o debate que deve ser trazido, que deveria ser trazido, aliás, pelo Congresso Nacional, por exemplo, em todas as câmaras municipais. Quem defende a reforma deveria vir dizer por que defende. E dizer a verdade para vocês, trazer informações. Não se está a falar aqui que não precisamos da reforma. Não é disso que se fala. O que se fala aqui é que uma reforma que está sendo feita, que diz respeito à minha vida, à vida dos senhores e mais, à vida do seu filho,
Porque essa reforma vai determinar como o seu filho, o seu neto, vão se aposentar. É uma reforma que vai durar 50 anos, 30 anos. A decisão que for tomada hoje, sem a nossa intervenção lá em Brasília, vai refletir na qualidade de vida dos seus filhos, dos seus netos e de quem vem depois aí. É bom que nós tenhamos isso em mente. E vai se refletir até por um motivo importante. Alguém já ouviu falar aí do Jovem Aprendiz, programa Jovem Aprendiz? Governo federal? Acho que uma parcela já ouviu falar. Para quem é um pouco mais velho, como eu, sabe que até bem pouco atrás, com 16 anos, a gente já estava na lida, né? É assim que fala. Pelo menos na minha época se falava na lida. Até menos. 14 anos eu já trabalhava. Mas hoje existe um programa chamado Jovem Aprendiz. O garoto de 16 anos arruma um emprego, ele pode ser registrado e ele já começa a recolher o que tem que ser recolhido para o INSS para a sua aposentadoria. Muito bem, 16 anos. Vamos fazer uma conta simples aqui, senhores. Olha as pegadinhas, as armadilhas que eles estão armando. Se o garoto entra, jovem aprendiz, com 16, para ele alcançar os 35 necessários de contribuição, ele vai estar com 51 anos. Estou correto? Portanto, em tese, já que o tempo mínimo de contribuição é 35 anos, aos 51, em tese, ele já contribuiu o suficiente para que possa se aposentar. Mas ele vai se aposentar? Não. Por quê? Regra do 65. Bom, então esse garoto ele já está com 35 anos de contribuição, que não é mais um garoto, já se estourou de trabalhar, está com um monte de problema de saúde, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ele contribuiu 35 anos, mas para ele se aposentar, ele tem que ter 65. 35 com 15. Senhores, aliás, 51 com mais 15. Ele vai trabalhar praticamente até os 5. Ele vai contribuir praticamente durante 50 anos. É o engodo. A emenda constitucional, a proposta de emenda da Previdência é um engodo. Quando ele me diz... Agora eu pergunto, um jovem com 16 anos que tiver o cuidado de fazer essa conta, ele vai se perguntar para que eu vou contribuir com a Previdência? Se eu vou contribuir os 35 que todo mundo contribui, e depois eu vou contribuir mais 15 para poder me aposentar. Aonde está o sentido dessa história? Mas eu acho que filho de político não vai trabalhar com 16 anos recolhendo INSS, porque não é possível uma proposta absurda como essa. É disso que nós estamos falando. Como que o cidadão vai falar, bom, eu contribuí os meus 35, e agora eu vou contribuir 15 para os outros, porque a minha parte eu já fiz. Em troca do quê ele vai fazer isso? Ah, mas então eu vou me aposentar com 56, proporcional. Hoje, antes da PEC, se ele fizer isso, ele vai receber 85% do que ele teria direito, se ele completasse o tempo. Se ele não fizer isso, aliás, com a PEC, com a emenda, ele vai receber 70%. Ele vai perder com a proposta, com a emenda constitucional que eles estão querendo trazer no Congresso, ele vai perder de cara 15%. Então, ele vai ter... Olha a gravidade disso. Ele vai contribuir os 35 anos e, na hora de se aposentar, depois de ter contribuído 35 anos, ele vai ganhar 70% do que ele teria direito, porque ele não fez 65 anos de idade. É isso que vocês querem para vocês na hora de se aposentarem? Para nós, para os seus filhos, para os seus netos. É isso que está sendo votado no Congresso Nacional. Toda atenção é pouca. Senhoras sabiam que vai mudar a idade da aposentadoria da mulher? Vai aumentar. O argumento do governo é de que a mulher vive mais. O IBGE trouxe esses dados. Isso é verdade.
É verdade. O IBGE diz que a mulher vive mais, em média, 7 anos que o homem, em alguns estados, 5. Vai ficar dentro disso. Mas o IBGE também tem um dado, mas esse o governo não trouxe. Que a mulher vive mais, mas vive pior. Isso o governo não informou as mulheres. Porque a mulher ela traz uma carga de trabalho, um horário de trabalho muito superior ao do homem. Então, a mulher chega aos 60, aos 65 anos e vive mais, mas ela já chega adoecida aos 60, 62 anos, em razão do acúmulo de trabalho. Ela trabalha 10 horas na empresa, ou 10 horas dentro de uma instituição pública, prefeitura, câmara, seja qual for, depois ela vai para casa, trabalha mais 4, 5 horas. A mulher ela cuida dos filhos, do próprio marido e, muitas vezes, dos próprios pais. Então, a mulher, de fato, vive mais. Mas a qualidade de vida da mulher da terceira idade é bem pior, é inferior à do homem. Ela está mais adoecida. Ela vive mais porque ela se dedica mais ao tratamento. Ela vai ao médico com mais frequência. Mas, em termos de saúde, a saúde da mulher está mais debilitada em razão do acúmulo de trabalho. Mesmo assim, a PEC quer aumentar a idade para a senhora se aposentar. E eu vou piorar a situação. De cara, de 60 para... Era 55, foi para 60, de cara, aumenta-se para 62. E daqui, se a memória não me trai, 15 anos, vai igualar a do homem. Mulheres e homens se aposentam ao mesmo tempo. Vou fazer uma pergunta simples aqui. Esse rapaz que eu acabei de dizer, eu vou juntar os pontos, que eu acabei de dizer, começou a trabalhar aos 16. Completou o tempo dele com 51. É isso? Minha conta está correta? Tá, com 51. Ele não vai poder se aposentar. Ele foi mandado embora da empresa. Ele vai estar com 55 anos de idade. Eu pergunto, quem vai dar emprego para esse quase senhor de 55 anos de idade para que ele complete o tempo de aposentadoria dele? Ninguém. Então, ele vai se aposentar com um salário desse tamanho com 55, correto? E para quem vai ficar o restante do dinheiro que ele pagou para se aposentar integralmente? Para a Previdência, senhores. A Previdência não quer que ele termine o tempo, não quer pagar para o cidadão o que ele teria direito, que é a aposentadoria integral. Todos esses meandros, todas essas regrinhas por trás, sempre se esconde por trás a intenção de que você não se aposente com a sua aposentadoria integral. Que você desista, você vai estar com 62 anos, talvez adoecido, até em razão do seu trabalho, não vai conseguir trabalhar, você vai aposentar por invalidez, mas não vai aposentar por tempo de serviço. A ideia da PEC é essa, é impedir que o cidadão se aposente do jeito que ele se programou, contribuindo no teto e recebendo lá os R$ 5.126. Não, com 61, 62, ele adoece, ele vai pedir por invalidez. É tudo o que a Previdência Social quer, e é isso que vai acontecer se essa PEC, se esse monstro social for aprovado do jeito que está. E aí eu vou repetir. A forma de evitar que isso aconteça é pressionar os seus deputados, pressionar os seus senadores, entrar em contato com seus candidatos para próximas eleições a presidente, a governador. Os senhores não podem se esquecer que os seus vereadores aqui têm contato com seus deputados lá. Peçam para eles, conversem, mandem e-mail, exijam uma resposta. Aliás, quem tiver e-mail, se vocês fizerem esse pedido de informação, vocês podem fazer uma pergunta direta. Como o senhor, como a senhora, deputado ou deputada, votou em relação à PEC? Eu, pessoalmente, tenho, por óbvio que eu não vou citar nomes, mas tem 2 deputados, um estadual e um federal, que eu votei, e eles me mandam todo mês um relatório, e eu sei como eles estão votando. E eu pressiono, dou opiniões e digo o que eu penso, e ameaço, inclusive, não votar de novo. Se eu olhar lá na tabelinha no dia da votação, se eu ver o nome dela, já falei que é uma deputada, né? Não posso falar mais que isso. Se eu ver o nome da deputada que eu votei lá no placar, votando diferente do que eu disse, do que eu pedi,
nas minhas mensagens, eu já disse que eu não voto mais essa pessoa. Existem N propostas. Se é difícil parar o Brasil, paremos nós por 5 minutos na frente do nosso computador. Paremos nós e mandemos um e-mail para o nosso deputado, mandemos um e-mail para o nosso senador, mandemos um e-mail para o nosso deputado estadual. Se é difícil parar o Brasil, se cada um parar 5 minutos e somar, é muita coisa, senhores. Eles vão se sentir pressionados. Tem N abaixo-assinados correndo pela internet, válidos, tudo são abaixo-assinados, já estão auditados, inclusive, tem valor legal. Tem projeto de lei nesse sentido de alterar a emenda, a proposta de emenda constitucional, está na internet, é só pesquisar. Emenda constitucional, pesquise, emenda constitucional abaixo-assinado, vocês podem participar, e isso tem valor legal lá, um determinado número de assinatura. Salvo engano, 2 milhões hoje, pode ser digital. Eles são obrigados a incluir na hora da votação a sugestão que partiu daqui, da base, da população. Eles podem não votar a favor, mas vão ter que incluir na pauta, entre as emendas que estão sendo propostas. E para os novos candidatos que estão vindo, senhores, cobrem, perguntem, lembrem-se que não adianta, eu vou repetir, fazer conta hoje, porque se essa PEC vier, embora o governo bata na tecla da história do direito adquirido, onde é que fica o direito adquirido, por exemplo, do cara que mora no Maranhão? E um detalhe a mais, vamos lembrar aqui. Todos nós sabemos, quando a gente fala em expectativa de vida em São Paulo, nós estamos falando, eu não posso usar a média de São Paulo para aplicar em todos os lugares. Vamos na prática. O PS, lá do Campo Limpo, em São Paulo, a forma como ele trabalha, os instrumentos que ele tem lá, o tipo de público que ele recebe, que é o jovem negro baleado, o equipamento dele não é o mesmo que está no Morumbi. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega a média da expectativa de uma população, isso é uma falácia. Nós sabemos, o prefeito de Osasco, ele sabe o tipo de equipamento que ele precisa naquele bairro e o tipo de equipamento que ele precisa naquele bairro. Ele não pode pegar a média e distribuir tudo igual, porque ele sabe que ele não vai atender a população. O mesmo se dá em relação aos vereadores. A hora que eles votam determinada lei, eles têm que levar em conta o conjunto da cidade. O que está sendo feito lá eu pego uma média que me interessa, coloco ela ali, vão ter que acreditar, porque quem puxou o IBGE, mas vamos fazer de conta que o cidadão do Maranhão não vai aposentar e morrer no dia seguinte. Tudo isso precisa levar em conta e de uma forma séria. Senhores, muito mais coisas estão acontecendo em relação a essa PEC. Eu vou tocar uma última questão aqui muito importante, que serve para os senhores, quando os senhores forem interpelados na rua, quando disserem para os senhores que é um absurdo o número de funcionários públicos que tem nesse país, então eu vou trazer um dado muito bacana, muito importante. Quem diz que no Brasil tem um número absurdo de funcionários públicos que trabalham pouco, ganham muito, aposentam cedo, não é isso que eles dizem? Então o senhor vai poder dizer para eles, as senhoras vão poder dizer para eles, que perto de outros países, o Brasil tem um número muito pequeno de funcionários públicos. Itália tem muito mais. Na Dinamarca, 51% da população economicamente ativa, 51% dos trabalhadores são funcionários públicos. Se você for em países desenvolvidos, no Brasil nós estamos em 12%, na Itália, se eu não me engano, 22%, 18%, alguma coisa assim. Então, o número de funcionários públicos no Brasil não é grande, não é excessivo. Isso é uma mentira. E uma pesquisa simples dos senhores vai constatar isso. Não é verdade. O número de funcionários... Quem diz aí que tem que dar tudo na mão da iniciativa privada,
porque é muito funcionário público no Brasil, isso não é verdade. Arrume uma outra desculpa. Mas dizer que o número de funcionários públicos no Brasil é grande não é verdadeiro. Se for comparar com os países desenvolvidos, inclusive com os países aqui da América Latina, que não são tão desenvolvidos assim, os fatos, os números demonstram. O Brasil está na média, da média para baixo de número de funcionários públicos aqui na América Latina. Se for comparar com os países desenvolvidos, está bem abaixo. Eu acabei de dar o exemplo da Itália, da Dinamarca e tantos outros países. Portanto, o problema da Previdência, senhores, não é o funcionário público como o governo federal quer fazer a população acreditar. Isso não corresponde à realidade. O problema do déficit da Previdência é, primeiro, que parte dos recursos não vão para a Previdência. Eu acabei de falar da CSLL e do COFINS, e tem mais, mas não adianta a gente se estender. O problema é quanto as empresas privadas devem hoje para a Previdência e simplesmente não pagam. Simplesmente não pagam. O problema é uma previdência complicada, difícil de entender. Não tem cabimento uma pessoa contratar um advogado. Eu sou advogado. Mas eu acho descabido um sujeito que trabalhou a vida inteira ter que gastar seus 3 primeiros salários da aposentadoria pagando um advogado para conseguir se aposentar. Mas como assim? Se a regra é clara, se a regra diz que eu trabalho 35 anos, recolho, o certo, o ideal é como acontece em qualquer país civilizado. Você preenche um formulário, vai no banco de dados da entidade, no nosso caso a Previdência Social, bateu, amanhã o senhor está aposentado. Nos Estados Unidos, por exemplo, é assim. Não que seja exemplo de muita coisa, mas, nesse sentido, lá funciona assim. Não tem cabimento um cidadão que trabalhou, que hoje ganha R$2.000 por mês, ter que pagar um advogado para entrar com uma ação na justiça por um direito que já é dele. E vai ficar pior com a aprovação da PEC, em especial para o funcionalismo público. O funcionário público vai ter que trabalhar mais tempo, não vai conseguir se aposentar com o salário que recebe no cargo. Ele trabalhou 10 anos e saiu de lá da Prefeitura Municipal de Osasco ganhando R$10.000 por mês, com os quinquênios, com as promoções que ele teve. Senhores, ele vai ganhar 5.000 e pouco pelo INSS, que é o teto. Ele vai sair do padrão de vida que ele construiu em 35 anos de carreira, de 10.000 por mês, ele vai ganhar 5. É simplesmente 50% da renda dele vai ser engolida. Ah, mas o trabalhador da iniciativa privada é assim. Mas espera um pouco, nós vamos nivelar por baixo, então? Então, nós vamos trazer o funcionário público para essa situação absurda que o trabalhador na iniciativa privada passa hoje. O cara aposenta e vai morar numa favela, num barraco, porque o máximo que ele consegue é pagar R$100 de aluguel num barraco de madeira. O que o governo está tentando, ao jogar o funcionalismo público contra a população, é dizer, está vendo, população? Olha como é que eles vivem. Eles são marajás, ó. Tem um apartamento que comprou em 25 anos pela Caixa Econômica Federal. É isso que o governo está fazendo ao dizer que o funcionário público trabalha pouco, ganha multa e aposenta cedo. E, com isso, eles acabam com a vida do trabalhador da iniciativa privada. Intervenham, vão para cima, conversem com seus deputados. Tem muitos outros dados importantes que têm que ser trazidos. Lembrem para ele como que um deputado do Maranhão pode aprovar uma lei que vai condenar à morte um conterrâneo dele, que vai se aposentar hoje e morrer em dezembro. São questionamentos que devem ser levados para Brasília, para os seus deputados, e principalmente para os candidatos que estão vindo aí para as eleições de outubro. Doutor Roberto, nosso horário está adiantado, está dentro do previsto. Eu vou abrir para perguntas. Pode ser? Senhores, perguntas, se alguém puder ajudar em alguma coisa. Pois não. Bem, Tudo bem? no nosso
nosso caso, no caso de funcionalismo público aqui de Osasco, dos efetivos em especial, existe o Instituto de Previdência Própria. Quais as regras da reforma que vão chegar no Instituto de Previdência do município? Esse é mais um ponto importante da reforma. Eu não vou falar especificamente. O nome do senhor? Senhor Hariton. Bom, quem trabalha na prefeitura que tem o Instituto de Previdência Própria? Nós temos dois regimes da Previdência Social. O regime geral e o regime do servidor público. Essa PEC, ela acaba com o seu regime. Vai todo mundo para o regime geral. Por isso que eu acabei de dizer, o senhor ganhar 7 mil, está contribuindo para ganhar seus 7 mil depois de aposentado, a PEC acaba, vai todo mundo para o regime geral. E o teto é 5 mil. Se o senhor trabalhou, construiu uma carreira, foi promovido e se aposenta com os 10 mil reais, na hora que o senhor se aposentar, o senhor vai ganhar 526 hoje. Um dos objetivos da PEC, excelente pergunta do senhor Hariton. Um dos objetivos da PEC é acabar com o regime do servidor público. Ao invés de elevar o padrão de vida de quem trabalha na iniciativa privada, não, eu abaixo o padrão de vida do servidor público e fica tudo igual. O senhor entendeu a lógica perversa do governo? É acabar com esse regime e todo mundo se aposenta pelo regime geral. Ao invés de melhorar o regime geral, pegar o dinheiro do COFINS. Vocês veem que uma coisa acaba se ligando à outra. Se eu pego o dinheiro do COFINS, o dinheiro do CSLL, se eu pego essa grana que vai ser repassada para as petroleiras, eu consigo melhorar o padrão de quem se aposenta pela iniciativa privada. Não. Eu abaixo o padrão de quem se aposenta como funcionário público. Olha a perversidade da conta que está sendo feita em Brasília, senhores. É isso que nós estamos assistindo. Respondi a pergunta do senhor? Como vai ser? Quem conseguir se aposentar... Todas as dúvidas, porque até os gráficos que eles apresentam lá, as fórmulas que eles apresentam lá, não tem quem entenda. Hoje, se o senhor conseguir se aposentar 35 anos, aqui deve ser 60, eu imagino, porque tem prefeituras que variam também. Se o senhor conseguir se aposentar, o senhor vai receber integral. Quem entrou depois de 2013, já não. Isso. Depois de 2013, muda a regra. Qual regra? Boa pergunta. Qual das 38 caberia no caso específico do senhor? Tem que ser um gênio em previdência. Tem que pegar as 38 regras e procurar uma que se encaixe, entrar com uma ação na justiça. Todas as coisas elas acabam se entrelaçando. Depois de 2013, a regra já é outra. Tem alguns municípios, inclusive, que não respeitam essa regra que surgiu em 2013, viu? Briga na justiça, mais uma, são 10 mil funcionários públicos de uma determinada cidade, que eu não vou citar o nome, os 10 mil entraram com ação na justiça contra o INSS, porque a regra da Previdência desse município entrou em conflito com determinada regra da Previdência e virou um angu de caroço, está lá para ser julgado. Só fazendo um adendo nisso que eu acabei de dizer, 90% desses problemas que estão na justiça hoje, referentes a aposentadorias, benefícios da Previdência, já bateram na porta do Supremo. Do Supremo. Está lá para o Supremo resolver. Então, tem ações lá que o Supremo resolver uma, resolve 2 milhões, que são todas iguais. Mas o Supremo não consegue fazer isso por causa da PEC. Que ele corre o risco de julgar hoje, a PEC ser aprovada amanhã, não se sabe como vai ser, vai depender, evidentemente, da intervenção dos senhores, e o que o Supremo julgou não valeu nada. Olha o imbróglio que está em torno dessa PEC. O senhor ficou com mais alguma dúvida? Existe um projeto aqui em Osasco de previdência complementar. Isso. Se o senhor está afirmando que a previdência vai acabar, previdência específica do município vai acabar, esse projeto é um engodo. Não, não, não. O que eu estou dizendo é que, quando se fala em aposentadoria no país, nós temos dois sistemas. Um é o do servidor, o outro é a geral. Regime Geral de Previdência Privada, de Previdência Social, RGPS. Eu estou dizendo que a PEC quer que o funcionário público se aposente da mesma forma que
ou funcionário da empresa privada. Como o funcionário da empresa privada se aposenta? No teto, 5 mil. Então, o funcionário público, se aposentar ganhando 10, ele não pode receber mais do que 5. Ué, mas e o resto que eu contribuí? É a PEC. Por isso que eu chamo a atenção dos senhores, bato nessa tecla, senhores, falem com os seus deputados. Está lá na PEC, quem tiver curiosidade, só colocar lá no seu Google, PEC 267 de 2016, PEC da Previdência. Vocês vão ver o que está sendo colocado lá. O engodo. Pela PEC, daqui 30 anos, só aposenta quem tiver 70 anos. Porque, na medida que subir a expectativa de vida do brasileiro, vai subindo a idade para a aposentadoria. Último dado revelado, trazido pelo IBGE, que apresentou um acréscimo de 1, alguma coisa, já aumentou em 3 meses, 12 dias, o prazo para aposentadoria para um monte de gente que achou que ia se aposentar agora. Se não entrou até a mudança desse patamar da Previdência, vai trabalhar mais 3 meses. Em outras palavras, você nunca vai saber se está na hora de se aposentar. E é isso que a Previdência quer. Quanto ao que o senhor me colocou, se é o engodo, eu não conheço o projeto. O que eu posso dizer para o senhor é da PEC. A PEC, o regime de previdência vai ser um só se ela for aprovada como está. Será que é isso que nós queremos? E a questão também não é de ser um só ou de ser 2. A questão é, por que tem que nivelar por baixo? Por que, ao invés de melhorar a condição do trabalhador da iniciativa privada, por que tem que derrubar o que já foi conquistado pelo funcionalismo público? Que tipo de... Como que eu quero nivelar a coisa, mas eu olho para o lado de baixo e trago o que está melhor? Piora a situação? É absolutamente ininteligível, eu não consigo entender. Eu queria comentar alguns pontos também que eu acho interessante. Primeiro, manifestar minha indignação com a questão que o senhor colocou em relação à dívida de grandes empresas, grandes bancos, isenções para petroleiras. Isso também me deixa indignado a um ponto que não consigo nem explicar. Mas alguns pontos que o senhor comentou, assim, eu gostaria de falar de alguns argumentos. E caso o senhor ache que eu esteja falando alguma besteira, eu peço que me interrompa. Mas, assim, o principal ponto, a questão que o senhor falou da aposentadoria, né, a expectativa de vida é diferente em diferentes estados. Isso já foi colocado, já assisti até discussão disso no Congresso Nacional. Mas, assim, como toda lei dotada de generalização, eu acho bem complicado entrar nesse tipo de diferenciação, mas, assim, seria muito bom que o direito fosse analisado caso a caso, mas as leis não serão capazes de chegar, né, em tantos casos específicos. Mas em relação aos 65 anos de idade, no caso do homem, já funciona assim hoje, se caso você queira aposentar com 100% do seu salário de contribuição, que é 80% da média dos maiores. Eu acredito que essa mudança, especificamente, em relação a fazer com que essa aposentadoria tenha um cálculo proporcional para quem mais contribuiu e deixar o máximo só a idade mínima com 65, pode ter alguma parte ruim para quem iniciou contribuindo muito jovem? Sim. Mas eu acho que ela torna o sistema até mais justo. E vou explicar por quê. Hoje, a aposentadoria por tempo de contribuição, salvo engano, além do Brasil, tem 2 países no mundo que tem. Por quê? Muitos doutrinadores acreditam que a Seguridade Social ela vem para defender a população, o segurado de riscos sociais. E você ter trabalhado um determinado período de tempo não é nenhuma fragilidade, não está te protegendo de nenhum risco social. E sim você ter uma idade avançada, como, por exemplo, você ter deficiência, você não estar disponível a trabalho, que é o caso da aposentadoria por invalidez.
Então, praticamente o mundo inteiro não tem aposentadorias simplesmente por tempo de contribuição. E hoje, se você tem 65 anos de idade e contribuiu durante 15 anos de trabalho, você vai conseguir aposentar com o máximo que a Previdência, claro, dado os seus salários. Então, isso significa que uma pessoa com 50 anos de idade pode começar a trabalhar e com 65 anos vai ter o máximo, do mesmo jeito que uma pessoa que, vamos colocar aí, começou a trabalhar com 30 anos, vai atingir os 35, correto? Com 65, vai ter o mesmo salário e trabalhou mais que o dobro. Então, Contribuiu mais que o dobro. Trabalhou e contribuiu mais do que o dobro que essa primeira pessoa. Então, eu acho que o nível de justiça com a reforma aumentou. Pode ter perdido em alguns pontos, mas aumentou. E, nesse ponto, eu sou muito favorável. As pessoas têm que entender que o maranhense, eu precisei trabalhar no início para ajudar em casa. Mas uma pessoa que tem uma condição favorável, um rico, não sei, uma mulher de um grande empresário, enfim, pode começar a contribuir com 50 anos, porque não precisava trabalhar, e vai ter o mesmo salário de contribuição que eu, hoje. Sensacional sua intervenção. Muito boa intervenção. E é justamente disso que nós estamos falando aqui. Você colheu informações, formou opinião, é um influenciador, você leva dados para o seu atual deputado ou para o seu futuro candidato. É disso que nós estamos falando. Não importa se você entende que a PEC veio para contribuir, sob a sua ótica. Se, na minha ótica, essa PEC é um monstro social, o importante, o objetivo desse bate-papo nosso é chamar a discussão. Essas informações que você acabou de passar aí, todos nós precisamos ter para formar um juízo de valor e para influenciar quem está lá votando. Meu deputado, é verdade que o banco deve 124 bilhões para o governo federal? Que história é essa? Deputado, por que Confins e o CSLL não está sendo computado na conta da Previdência? Então, como é que vocês estão dizendo que tem déficit? É essa discussão que tem que ser levada. Seu nome é? Bruno. Bruno, essa discussão é fundamental. O que eles não podem é fechar esse pacote, é fechar essa PEC trancado em seus gabinetes e fazendo trocas políticas. Essa contribuição, essa participação da população é que é necessária. Porque, da mesma forma que você acabou de dizer, olha, eu acho que tem pontos nessa PEC que são importantes, que são interessantes, que devem ser implementados. Existe uma outra parcela da população que vai dizer, eu não quero isso para mim, eu acho isso um absurdo. O que precisa ser feito é ouvir os interessados, é ouvir você que concorda em parte, e é ouvir ele que acha que está tudo uma porcaria. O que não pode é ela ser feita dentro de um gabinete. Isso é que não pode acontecer. Eles estão decidindo algo que diz respeito ao meu futuro, ao seu futuro, ao seu futuro e ao futuro dos nossos filhos, não ouvindo os mais interessados. Esse é o grande ponto e é justamente essa a função da escola do parlamento. É uma discussão que tem que ser estendida. Quisera muito mais pessoas tivessem uma opinião formada e embasada como a sua. Não importa se você concorda ou não comigo. O que importa é que você tenha informações que te dão embasamento para ter uma opinião sobre o que está acontecendo. A escola do parlamento, ao disponibilizar esse espaço, quer justamente isso. Senhores, um termo importantíssimo sobre a vida dos senhores está sendo tratado em Brasília e vocês vão ter acesso a algumas informações para ajudá-los a formar uma opinião e, a mais do que isso, a influenciar a decisão que vai ser tomada lá. Sensacional, Bruno. É disso mesmo que a gente precisa. Não importa se você é favorável, não importa se você é contra. O que é importante é fale, entre em contato, influencie na decisão que for tomada lá. Se o colega, nome diferente, Hariton, se o Hariton fala, pô, mas que história é essa de vai ser todo mundo para o regime geral de previdência? Não, não é assim, não pode ser assim. Eu prestei concurso, eu dediquei 35 anos da minha vida ao serviço público, eu deixei de fazer uma série de coisas, eu não posso ter comércio no meu nome, eu não posso participar de licitação pública, eu não posso acumular emprego. Enfim, se eu
olhar feio para alguém, eu respondo um processo administrativo que vai atrapalhar toda a minha vida, por que, então, eu não posso ter direito a uma aposentadoria diferenciada? É muito fácil falar que o Hariton trabalha pouco, ganha muito e aposenta cedo. É muito fácil. Como ele fez para entrar no serviço público? Ele prestou concurso, ele estudou, ralou, ele tem uma série de responsabilidades por ser servidor público, ele tem que privar pela imagem dele, ele não pode estar metido em um monte de situações que outras pessoas estão, do dia a dia, corriqueiras, como frequentar um boteco, por exemplo. Então, é fácil falar que o funcionário público trabalha pouco, ganha muito e aposenta cedo. Eu quero ver ser funcionário público, a responsabilidade que o funcionário público traz, ouvir xingamento no balcão e uma série de outras coisas. Mais do que isso, eu não estou aqui a defender funcionário público, eu nem precisa fazer isso. A questão é, a discussão tem que ser trazida para a base. O funcionário público tem que opinar a respeito. Mais alguma pergunta? Pois não. Doutor, bom dia. Ainda em relação ao Confins e o CSLL, como o senhor bem disse, eles por si só tirariam a previdência do déficit, certo? E ela é constitucional. Por que o governo ele não intervém nisso? Qual é a ligação deles? Pois é, né? Pois é. Eu acho que o que é espantoso nessa história é que quando o governo leva essa propaganda para as grandes redes de televisão, para os jornais, etc., ele não colocar esses dados. Ele nem precisaria defender. O que ele não pode é privar a população de informações. Essa pergunta é a pergunta que todo mundo se faz. Mas espera, a sua conta, governo, só está contando o que colabora para fazer o caixa da Previdência. Contribuição do funcionário, contribuição da empresa, contribuição do Estado. Como se dá? A do funcionário como é? Desconta 11% da sua folha. A do Estado, como que é? Desconta X% do seu lerite. A do Estado, a do funcionário público, desconta tanto do seu lerite. A do Estado, qual que é? Estado, para você colaborar com a Previdência, a sua parte é Confins e CSLL. Aí o Estado esconde. Pega a CSLL e o Confins, esconde aqui e faz a conta só com a iniciativa privada e com o dinheiro que o trabalhador coloca. Mas é claro que vai dar déficit. Cadê o Confins? Cadê a CSLL? Cadê os 124 bilhões que os bancos devem? Por que esse 1 trilhão de isenção para as empresas de petróleo? Eu só reafirmo. Se a população não olhar por quê, procurar saber de Brasília por que está sendo feito esse descalabro, como é que o governo coloca numa propaganda em rede de televisão que tem muita gente que trabalha pouco, ganha muito, aposenta cedo, está falando do funcionário público. Por que o governo jogar a população contra o funcionalismo público? Aonde nós estamos? Isso é um descalabro, isso é um absurdo. Colocamos como se o funcionário público fosse o culpado pelo rombo da Previdência Social. Onde nós estamos? O que nós estamos falando? Aí, eu reforço, intervenham, senhores. Falem com seus candidatos, falem com seus deputados. O quadro é esse. Queira Deus que não seja votada esse ano por esse Congresso. E aí eu volto no tema importante. Um cara sai correndo no restaurante com uma mala, com não sei quantos milhões de reais, com 500 mil reais, e fala, não, o presidente que mandou vir buscar. Um cara procurado pela polícia, que está preso, dono da Friboi, o Joesley, que fala num diálogo muito pouco republicano com o presidente. O ex-presidente da Câmara está preso, o senhor Eduardo Cunha. Que legitimidade tem esse Congresso para resolver uma questão tão séria, tão grave, dentro de gabinete? Eu pergunto para os senhores. Que legitimidade? Eu, pessoalmente, não me furto a opinar nesse sentido, eu entendo que não tem legitimidade nenhuma. Nenhuma legitimidade.
Eu não quero que esse povo, que essas pessoas decidam o meu futuro como aposentado e nem o dos meus filhos. Olá, bom dia. Meu nome é Ana Laura, sou servidora pública aqui de Osasco. A sua fala, Joel, contemplou muitas coisas, e acho que é importante a gente fazer uma contextualização. Não sei se essa palestra, né, essa iniciativa da Câmara surge por isso. Está para ser votado, para além da PEC, que é nacional, aqui em Osasco, a aposentadoria complementar, né? É um projeto de lei bastante complicado, né? É muito parecido com vários projetos, várias leis que estão sendo votadas ou que foram votadas em vários municípios e estão trazendo problemas para esses trabalhadores, esses servidores públicos, assim como em São Paulo, que eles estão tentando barrar. Então, assim, o que a gente consegue ver dessa lei, né, aqui em Osasco, dessa aposentadoria complementar, é que ela faz a retirada de direitos, né? Acaba com a questão do princípio da solidariedade, que eu acho que é muito importante a gente falar aqui sobre o princípio da solidariedade nas aposentadorias, porque também esgota algumas questões que estão sendo postas na palestra sobre eu contribuí mais, um contribuiu menos, eu fiquei mais tempo trabalhando, porque tem esse princípio da solidariedade, e a gente precisa entender que ele é importante, né? E também ele flexibiliza o uso do fundo de aposentadoria e pode ser utilizado por grandes financeiras, né? Então, a gente sabe que aqui em Osasco, quem que vai ter interesse para que essa lei seja passada, né? Quem que é a grande financeira que vai estar por trás disso. E eu acho que também outras questões que foram colocadas na palestra sobre o servidor público, eu só queria deixar uma ressalva. Sim, eu acho que tem uma satanização do servidor público, mas eu acho que isso é uma ideologia bastante comum com relação à classe trabalhadora. A gente também não se vê enquanto classe trabalhadora. Eu acho que quando a gente pensa em aposentadoria diferenciada ou dar abertura a algumas palavras, a gente tem que tomar cuidado para que não surja também a justificativa dos nossos problemas, a resposta dos nossos problemas, a aposentadoria complementar. Então nós somos, né, diferenciados, vamos lá ver esse negócio da aposentadoria complementar. Então, é bastante preocupante algumas palavras que a gente está usando aqui, para que não dá margem para que a gente aqui acredite que esse projeto de lei que está sendo votado em Osasco, que vai ser votado, que eu espero que não, seja uma justificativa para essa PEC, que também é ruim, não estou falando que é legal, mas também não é resposta para nós aqui. Você quer algum esclarecimento? Pelo que eu entendi, é sobre a lei que vai ser votada em Osasco, é isso? Isso. O que você acha dessa lei? E se o senhor não tem conhecimento, como você respondeu para o Rodrigo aqui, Hariton, para você falar um pouco sobre as aposentadorias complementares que estão sendo votadas nos municípios, o Sampaprev, por exemplo, como exemplo. Bom, se nós formos falar da PEC, da proposta de emenda constitucional, na verdade, ela nada mais é em maior escala do que está acontecendo em São Paulo do que está acontecendo em Osasco. Lá é nacional, aqui é local. O princípio, entendo eu, o princípio democrático diz que, tanto lá quanto aqui, exige discussão, os pontos têm que ser colocados, os atores que estão atuando aí, os atores que participam desse momento, cada um vai se posicionar. O que resta, o que nós temos sempre tem que ser discutido. Você colocou o seu posicionamento sobre uma lei de Osasco, particularmente eu não a conheço, não conheço a lei, não tive acesso, não vou tecer qualquer tipo de comentário a esse respeito, por não conhecer, seria uma leviandade da minha parte. Mas o fator fundamental é a participação. A lei lá não pode ser votada com gabinete fechado, chama 4, 5 deputados, fazem acertos entre eles de interesses pessoais e vota-se a PEC. Eu acredito que, da mesma forma, essa casa sempre foi uma casa democrática, uma casa próxima ao povo, e aqui eu não acredito que Brasília não sirva como exemplo. E eu torço, espero
que seja feito de uma forma democrática. Quanto à lei propriamente dita, como eu te disse, eu não posso tecer comentários porque eu não conheço. Fato é que esfera estadual, esfera municipal, esfera estadual, esfera federal, o grande tema hoje é previdência. Haja visto o que aconteceu no Rio de Janeiro, todos os senhores sabem, ficaram 6 meses aposentados, professores lá que já estavam aposentados há 10 anos, ficaram 6 meses, quase um ano, sem receber suas aposentadorias. O mesmo aconteceu com policiais militares lá. É um dos grandes problemas, é um dos grandes nós que o nosso próximo presidente da República vai ter que desatar. Senhores, bom, não tenho mais perguntas, eu vou agradecer a presença de todos vocês. Só uma pergunta simples, assim. Essa PEC, ela não poderia ser votada através de um plebiscito nacional, assim, uma consulta? Eu ia parar, mas não dá tempo, tinha mais coisa. É ótima a sua pergunta. Ótima. A pergunta dele é sensacional. Era um dos tópicos para ser discutido, professor Roberto, que era a questão do plebiscito. Mas o tempo não permite. Uma das grandes propostas, que eu acho que tem que ser discutido, é válida, é a questão do plebiscito. É a questão do plebiscito, mas por tópicos, na minha opinião. Se a faixa de idade, que é uma coisa tão discutida, tem que ser a mesma aplicada de norte a sul do país, um país continental como o nosso. É muito bem colocada a sua pergunta. E uma das coisas, das propostas que têm sido levadas pelos funcionários públicos, pelos trabalhadores, pelos sindicatos, é essa, de que seja feito um plebiscito. Eu vou encerrar, professor, agradecendo novamente a oportunidade, agradecendo a presença de vocês e fazendo um pedido. É um pedido muito simples. Senhores, disseminem as informações que nós tivemos a oportunidade de ter aqui hoje. Levem para fora, levem para os seus familiares, para os seus amigos, para as suas comunidades, porque assim eu tenho certeza que a escola do parlamento vai ter, de fato, cumprido o seu papel. Muito obrigado. Eu só tenho de agradecer. Como eu disse no início, a palestra seria bastante agradável e esclarecedora, né, quanto a essa lei que será votada em Osasco, dessa aposentadoria complementar. Nós temos uma Câmara, Joel, bastante focada. Nós temos vereadores focados aos funcionários públicos. Né? Eu tenho certeza que tanto o presidente Lindoso como o líder do prefeito, o Ribamar, todos os vereadores daqui dentro, estarão voltados, né, ao bem-estar do funcionalismo público. Porque nós vereadores vamos, mas eles ficam. Né? E a gente tem que saber o bem de todos. Né? Vereadora, obrigado. Gostaria que você viesse aqui, que eu quero te dar um mimo da Escola do Parlamento. Né? Quero agradecer você também, te passar um certificado da Câmara Municipal. Né? Esse é um certificado para você, Joel, como palestrante. A vereadora entrega para você. Quero também, vereadora, entregar para você uma lembrança da Escola do Parlamento de Osasco, né, para você ter lá no seu escritório, e dizer muito obrigado. Obrigado da sua presença aqui, em nome do nosso presidente Lindoso, né, que está em atividades externas, senão ele estaria aqui presente, porque ele gosta disso. Né. A palestra foi bastante esclarecedora, e quero já deixar um convite para um próximo debate entre a gente. Vamos reunir o pessoal que quiser, todos vocês que tiveram presente nessa palestra receberão um certificado de participação da palestra, e nós estaremos aqui promovendo um próximo debate. Né? Vamos fazer um próximo debate esclarecedor a todo esse povo que quer essa informação. Obrigado a vocês todos que aqui participaram. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado.